Vamos à palavra do Senhor. Mateus 26, a partir do verso 48. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 47. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre Judas. Judas foi um discípulo de Jesus. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Veja bem, ele andou com Jesus por 3 anos e meio. Ele é conhecido como Judas Iscariotes. Uns chamam de Judas o traidor. E ele era um discípulo da região sudeste da Galileia. Iscariote significa Quiriote, que é da região onde ele fazia, de onde ele vinha, que ficava no sul da Judéia. Ele era o tesoureiro dos discípulos, ele era o tesoureiro de Jesus. Jesus também recebia oferta, viu? Para você não ficar escandalizado. Jesus também recebia oferta. Ele tinha um tesoureiro. Jesus vivia, os discípulos de Jesus viviam das ofertas que eles recebiam. Você sabe quem era o grupo de pessoas que mais sustentava o ministério de Jesus? Quem sabe? Tira a onda agora, vai. As mulheres. Mulherada sempre pegando firme. As mulheres eram as que mais sustentavam o ministério de Jesus. Elas ofertavam com força. Então, e havia ali um tesoureiro, e esse tesoureiro ele era Judas. E você sabe que Judas era chamado também como ladrão. Ele era um ladrão no meio do grupo. Ele estava infiltrado ali, né? E mesmo tendo sido chamado para ser um discípulo, ele decidiu não andar de maneira que condizia de um discípulo, mesmo sendo chamado por Jesus, e ele traiu Jesus, e ele teve remorso. Um dos problemas de Judas foi que Judas não se arrependeu. Judas teve o remorso, e o remorso te leva à morte. O arrependimento produz vida, mas o remorso produz morte. Então você precisa entender a diferença. Tem gente que age, ele não se arrepende de algumas atitudes erradas, ele sente remorso. Mas o arrependimento te leva a uma mudança de mente, de vida e de comportamento, amém? E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele gostava de um dinheiro. Mas ao mesmo tempo ele havia se frustrado também com Jesus. Ele andou 3 anos e meio com Jesus e não entendeu quem Jesus era. Então eu quero falar um pouco nessa manhã sobre Judas, sobre as armadilhas, sobre os equívocos que Judas viveu. Ele foi um discípulo extremamente equivocado a respeito de Jesus. E infelizmente muitos que estão na igreja estão indo pelo mesmo caminho de Judas. E nós precisamos vigiar para não cair nas mesmas armadilhas que Judas caiu. Então Judas é um exemplo, é um discípulo a não ser seguido. Ele cometeu suicídio devido à culpa não resolvida. Judas comprou um campo e depois deram esse nome de campo de sangue. Foi o campo onde ele se suicidou. E logo depois ele foi substituído por Matias. Lá em Atos capítulo 1 vai dizer sobre isso. Ele foi substituído, então Matias veio somar então aos 11 apóstolos, para tornar ser 12 novamente. E interessante que Judas era do sudeste da Judéia. E o sudeste da Judéia tinha muitas pessoas envolvidas com o evangelho, com os ensinos da lei, muitas pessoas. E pensando nesse texto, pensando nisso, estudando um pouco, nós estamos no sudeste do Brasil. Sim ou não? E muitos de nós ouvimos falar que o evangelho no sudeste cresce de maneira estrondosa. Sim ou não? Hoje nós temos uma igreja, às vezes 30 igrejas no mesmo bairro. Glória a Deus, a igreja tem que abrir mesmo, é melhor abrir igreja do que abrir boate. Amém? É melhor abrir igreja, é isso mesmo, é bom. Mas a questão é que, será que todas essas pessoas que estão envolvidas nesse movimento todo, elas sabem realmente o que é ser um discípulo? Algumas pessoas estão enganadas a respeito disso. Mas a palavra diz o seguinte, verso 47, enquanto ele ainda falava, ele quem? Jesus, chegou Judas, um dos 12,
Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, olha a pergunta de Jesus no verso 50. Amigo, o que o traz? Forte. Amigo, o que o traz? Jesus não chegou para ele e falou: seu sem vergonha, seu cabra safado, seu traíra. Jesus chega para ele e fala: e aí, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada. Esse discípulo foi Pedro que fez isso. Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpriria as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu quero falar um pouco sobre alguns equívocos de Judas. O primeiro equívoco de Judas era achar que ele poderia ser amigo de Jesus sem ser discípulo de Jesus, sem seguir a Jesus. Ele achava que apenas desenvolver uma amizade, estar perto de Jesus era suficiente, mas a atitude dele mostra que não era suficiente. Judas passou 3 anos e meio com Jesus, ele era amigo de Jesus, ele comia com Jesus, ele dormia com Jesus, ele viajava com Jesus, ele viu Jesus operar os milagres, ele estava familiarizado com Jesus. É igual aquela pessoa que cresceu na igreja, tá? E tem gente que fala assim: eu dormia no banco da igreja. E aí? O que isso fez de você? Te melhorou em quê? Eu cresci na igreja, minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja, meu bisavô é da igreja, meu cachorro frequentava a igreja, todo mundo lá em casa ia para a igreja, a gente conhece todo esse negócio de igreja. Judas era assim. Tem muitas pessoas que estão assim como Judas, familiarizadas com Jesus, familiarizadas com a igreja, familiarizadas com coisas religiosas, familiarizado com o sagrado, mas isso não muda a sua vida em nada. Você pode ter nascido no banco da igreja, com a Bíblia na mão, mas isso não faz de você um seguidor de Jesus. Frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja, tirar onda com carteirinha de membro. Eu já vi gente separada em blitz da carteirada de carteirinha de membro. O cara está todo errado e puxa a carteira de membro. Não, eu sou membro da igreja tal. O meu sogro era patrulheiro rodoviário federal, trabalhou muito tempo na pista. Ele falou que uma vez ele parou um grupo de jovens, e os caras estavam todos errados. Aí um deles falou: ô seu polícia, ô seu guarda, seu polícia, poxa, eu sou crente, aqui minha carteirinha de membro. Meu sogro criado na Assembleia de Deus. Ele falou: e o cara era da Assembleia também, carteirinha de membro da Assembleia de Deus. Aí o meu sogro falou para o cara: deixa eu ver o teu joelho. Você conhece um crente, não é pela carteirinha que ele carrega, pelo joelho dele, se tem marca ou não. Você não entendeu não, eu vou repetir. Você não conhece um crente pela carteirinha que ele carrega, pela camiseta que ele anda no peito, que ele anda pendurado. Você conhece quando você olha o joelho dele. Tem marca aí? Tudo bem. Vou relevar, tem gente que é novo convertido, está criando calo ainda. Mas assim era Judas. Sabe, observe que na noite em que ele traiu Jesus, Jesus o chama de amigo. Aquele que eu beijar,
Judas disse: aquele que eu beijar, aquele vocês têm que prender. E quando ele chega, Jesus fala: amigo, o que te traz aqui? Sabe? E eu não acho que isso era apenas uma expressão comum. O judeu, ele é muito sério nas expressões que ele usa, nas palavras que ele usa. O judeu não chama qualquer um de amigo. Você vai em Israel, você sabe disso. Ele não abre a casa dele para qualquer um. Para você entrar na casa de um judeu, você tem que ter conquistado a confiança dele. Aí ele também, mas quando você conquista a confiança dele, ele abre a casa dele, ele bota comida para você, ele dá o quarto dele para você dormir, porque ele confiou em você. Jesus havia chamado Judas para ter um relacionamento com ele. Sabe? Andavam juntos por 3 anos. E Jesus os chamava de amigo. Querido, o inimigo não pode te trair. O inimigo não pode te trair. Só um amigo pode te trair. Só um membro da tua família pode te trair. Só alguém próximo de você pode te trair. Só um parceiro de negócio, um sócio, alguém que você confiou demais. A traição vem desse tipo de gente. A traição não vem do desconhecido. Do desconhecido você espera tudo. Não é verdade? Do desconhecido você espera tudo. Mas eu quero, de acordo com o T.D. Jakes, diz algo interessante, que há sempre um Judas na sua mesa. É forte. Há sempre um Judas na sua mesa, e ele está sempre perto o suficiente para beijar você. Se a estatística estiver correta, a cada grupo de 12 tem um Judas. Mas aqui não tem não. Mas se a estatística estiver correta, em cada 12, um é Judas. Então, watch out, be careful, cuidado. Mas acontece. Conviver com gente, a gente está exposto a isso. E Davi disse isso no Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, aquele que partilhava o meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Por isso que a traição dói tanto. Porque vem de gente que a gente ama. Porque vem de alguém que a gente confia. Porque vem de alguém que você abriu a sua vida. É por isso que ela machuca tanto. Já de um desconhecido você espera qualquer coisa, sabe? Agora, a verdadeira amizade com Jesus só vem depois que eu me torno um seguidor de Jesus. Eu não posso querer ser amigo de Jesus se eu não desenvolver, se eu não quiser seguir a Jesus. Uma coisa está ligada à outra. João 15, verso 14 e 15 vai dizer: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu vos chamei de amigos, pois tudo que eu aprendi de meu Pai, eu revelei a vocês. Esse relacionamento que nós desenvolvemos com Deus, de intimidade com Deus, é resultado de uma obediência a Deus. Posso ouvir um amém aqui? É resultado de uma obediência a Deus. Eu quero que você entenda que Jesus continua revelando os seus segredos aos seus amigos. Jesus continua revelando os seus segredos aos seus amigos. Muitos de nós aqui, se eu perguntar aqui, quem é amigo de Jesus, eu acho que a maioria vai levantar a mão. Porque muitos carregam isso como um slogan. Conheço Jesus. Você já entregou sua vida a Ele? Já? Você faz o que Ele manda? Você obedece os mandamentos dele? Bom, veja bem. Né? Aí vem uma interrogação. Veja bem, olha só. Depende por qual óculos que você olha, por qual lente que você olha. Não, querido. A gente ouve falar, a gente considera ele como amigo. Às vezes orgulhamos de falar isso, mas as nossas atitudes o negam. Ser discípulo é ser um seguidor de Jesus. Ser discípulo não é ser um colega de Jesus, é ser seguidor de Jesus. Ele disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga.
Não é me curte no Face, não. Não é me acompanha no Instagram, não é isso não, é me segue, negar a si mesmo, é fazer a sua carne morrer a cada dia, diminuir a cada dia, negue-se a si mesmo, toma a cruz, é se identificar com Cristo no sofrimento, é saber, eu vou ser perseguido, eu vou passar por um momento difícil, e outra coisa, me segue, não me perde de vista. Isso que é seguir a Cristo, é ter Ele como referência. Não vem com essa desculpa que eu me decepcionei com a igreja, com o homem. Você vai continuar se decepcionando. Se você ficar olhando para o lado, você vai decepcionar. Por isso que eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que seguir a Ele. Porque Ele, Jesus não é bipolar. Jesus não é bipolar. Tem gente que está bem-humorado hoje e está mal-humorado amanhã. Tem gente que está feliz hoje, amanhã está dando coice em todo mundo. Tem gente que vive torcendo o nariz, ninguém presta, nada está bom, porque está olhando para o lado, enquanto a nossa referência é Jesus. Quando você olha para Jesus, você consegue ter uma vida mais estável. É andar em terrenos estável, mas conseguir andar de maneira equilibrada, porque a minha referência, Ele sempre está equilibrado, sempre está estabilizado. Por isso que ele fala, vocês têm que pegar a cruz de vocês e me seguir. Não é frequentar as rodinhas onde eu faço um milagre. Porque há uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão quer o show. O discípulo quer ser como o mestre. A multidão tanto faz se ele está curando ou se ele está indo para a cruz. A multidão quer ir. Hey, oh, nu. Tadinho dele. Isso é multidão. O discípulo ele está, eu quero ser como ele é. Eu quero o poder que vem dele. Eu quero, e não importa, a multidão vai ficando, eu quero ser como ele é. Judas perdeu esse ponto que muitos perdem hoje. As pessoas querem se associar a Jesus. Elas querem ser conhecidas na comunidade cristã como cristãs, mas elas não são seguidoras de Jesus. Elas não vivem de acordo com a palavra de Deus, elas amam o mundo e as coisas do mundo mais do que Jesus. Elas escolhem fazer as coisas da maneira do mundo, ao invés de fazer da maneira de Jesus. Elas querem agradar a sua carne, elas querem ficar bem, elas fazem concessões para serem aceitas. Eu sei que você de repente está pensando, vem esse pastor com essa palavra chata de novo. Eu poderia estar pregando que você vai enriquecer, arrebentar, que as muralhas vão cair. Amém, eu creio nisso tudo, glória a Deus. Mas o sangue de Jesus foi tão precioso. E tudo nisso aqui vai passar, então eu preciso entender que nós fomos preparados para ser representantes dele nessa terra, para ser portadores e para os nossos pés anunciarem as boas novas, porque há um reino que está chegando, ou melhor, já chegou, que é o reino dos céus. Há um rei que está voltando. E a gente está perdendo um tempo discutindo o sexo dos anjos. E a gente está perdendo tempo, se a besta chega agora ou vai chegar ano que vem. Meu irmão, não estou nem aí, o que importa é que eu vou subir. Se eu estou... A gente está discutindo se é pré-milenista ou se é pós-milenista. A gente está debatendo coisas que não interferem em salvação. Vamos olhar para Jesus. Sabe? Vamos viver de acordo com a palavra. Eu quero que você entenda o seguinte, que amor e obediência andam de mãos dadas. Se eu amo a Cristo, eu obedeço a Ele. Ei, repete comigo, se eu amo a Cristo, eu obedeço a Ele. Segunda vez, se eu amo a Cristo, eu obedeço a Ele. Terceira vez, se eu amo a Cristo,
Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 2 e 3, vai dizer: é assim que sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e cumprindo os seus mandamentos. E este é o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Aí ele vai dizer: e os seus mandamentos não são pesados. Tem gente que acha que seguir a Cristo é pesado. Pesado é o pecado que está no teu ombro. Pecado, peso, é você tentar equilibrar algo que é, nem sei se diz essa palavra, inequilibrável. Pesado é você ficar tentando manter uma vida para agradar os dois lados. Isso é pesado. Pesado é você ficar fingindo ser quem você não é. Isso é pesado. Pesado é você ficar fazendo questão de carregar coisas que Jesus já cravou na cruz do Calvário. Isso é pesado. Pesado é você ficar vivendo debaixo de culpa. Isso é pesado. Os mandamentos dele não são pesados. Glória a Deus. Jesus não escolheu Judas para ser só seu amigo. Jesus escolheu Judas para ser amigo dele e discípulo dele. E essa mesma escolha, ela é estendida a nós. Ele nos chama não só para ser amigo dele, mas para ser discípulo dele, para ser seguidor dele. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer ser esse discípulo dele. Judas era um dos 12, escolhido por Jesus para ser um dos 12. Judas teve todas as oportunidades para conhecer a Jesus. Ele teve todas as oportunidades, meus irmãos. No entanto, ele nunca andou em total obediência a Deus. Nunca andou. Jesus fala, a palavra vai dizer que, ele disse o seguinte: não fui eu que escolhi a vós. Essa palavra que Jesus fala, ele estava se referindo aos discípulos, não ao povo. Eu escolhi vocês. Eu vos escolhi. Então Judas também havia sido uma escolha. Só que ele diz o seguinte: mas um de vocês é Satanás. Um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas. Que coisa. O Senhor tem misericórdia de nós. Judas estava equivocado, achando que frequentar era o mesmo que pertencer. Há uma diferença. Você é um que edificar uma casa sobre areia seria bom o suficiente. João registrou uma vez que se todas as coisas que Jesus disse e ensinou fossem escritas, não teria livros suficientes que pudessem aceitar, ser escrito tudo aquilo que Jesus fez. Não haveria livros, folhas, o suficiente para escrever, e Judas participou disso tudo. Judas, ele era um ouvinte da palavra. Gente, pensa comigo, me ajuda. Você andar com Jesus 3 anos e meio, vendo ele ressuscitar morto, ele curar o surdo, dar vista aos cegos, fazer a mulher sangrando há 12 anos parar, ressuscitar o filho da viúva de Naim, ressuscitar a filha de Jairo, ressuscitar Lázaro, ver isso tudo. Judas presenciou isso tudo. Ele estava do lado. E ele viu coisas que a gente ainda não tem noção de que aconteceram. Porque não dava para ser escrito. Ele viu coisas ainda que ninguém de nós não conhecemos ainda. Mas ainda assim. Por quê? Ouvir e ver não é suficiente se eu não praticar. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes da palavra. O Evangelho não é para ser ouvido, ele é para ser praticado. Eu tenho que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, mas não pode entrar no ouvido e sair por outro, tem que entrar e vir para o meu coração, e isso tem que gerar, tem que refletir nas minhas atitudes. Deixa ninguém dormir aí não. Jesus tem que ser o suor dos nossos poros. Que poético, hein? Filosofei agora, hein? Jesus tem que ser o ar que a gente respira, a palavra que a gente fala,
o abraço que a gente dá, o bom dia que a gente dá. Tem gente que é grosso quando sai de casa. Tem tem crente que é grosso. Eu não consigo ver um discípulo de Jesus estúpido, que trata mal a pessoa, que fala mal, que é grosseiro. A gente tem que ser como o mestre é. Nós não somos perfeitos. A gente, enquanto estiver nessa carne, nesse corpo corruptível, a gente está sujeito a uma série de coisas. Mas se eu posso fazer todo o esforço, por que não fazer? Se eu posso me esforçar um pouco mais, por que não me esforçar? Sabe, eles ficaram andando com Jesus, e só que Judas, ainda assim, ele decidiu no seu coração a vender o mestre, a negociar, a abrir mão de tudo aquilo que ele havia ouvido, porque ele só ouviu, mas a palavra não achou lugar no seu coração. Queridos, a gente vive numa região cercada por igrejas, é Bíblia para tudo que é lado, é Bíblia para todo tipo, é Bíblia para casal, é Bíblia para homem, Bíblia para mulher, é Bíblia de batalha espiritual, é Bíblia de prosperidade, é Bíblia de um monte de coisas. Gente, você não pode reclamar de falta de Bíblia. Rádio, uma rádio atrás da outra, sites, aplicativos na tua internet com Bíblia falada, Bíblia cantada, Bíblia escrita, Bíblia em hebraico, Bíblia em inglês, Bíblia em espanhol. A gente, se tem preguiça de ler, tem gente que gravou a Bíblia para tu ouvir a Bíblia. Tem estudo bíblico, comentário bíblico, sermão, um monte de coisa. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? Liga a televisão, tem lá, você pode não concordar com um monte de coisa, mas tem lá, tem uns 3, 4 canais que tocando lá, falando, gente fazendo campanha, um monte de coisa. Mas a palavra falta entrar ainda no coração. Você tem a palavra na mão, mas não tem no coração. Você tem a palavra na estante, mas não tem no coração. Você tem a palavra no seu telefone, mas não tem no coração. E a palavra é: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra tem que estar nos teus pés, a palavra tem que estar no teu coração, a palavra tem que estar na tua mente. Meu Deus, não se engane. Você está ouvindo a palavra, mas se você não deixar ela penetrar no teu coração e mudar a tua vida, tu está edificando a sua vida na areia. Tu está num terreno arenoso, e sabe o que vai acontecer? Tu vai cair, vai ruir. Se você não pratica a palavra, você está se enganando, está enganando a si mesmo, você realmente não nasceu de novo. Se a palavra não toma conta de você e não mudar as tuas atitudes, meu Deus, é engano, sabe? Não adianta ter andado com Ele, não adianta ter participado dos milagres que Ele participou, não adianta você estar em reuniões onde a glória desce, onde o fogo cai, onde o cego enxerga, onde as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, se quando você sai daquela porta para fora, a tua vida não muda em nada. Sabe o que você está fazendo? Perdendo tempo. Se a palavra não está trazendo mudança na tua vida, precisamos ser transformados pela palavra. Meu Deus, esse texto da casa sobre a rocha, você conhece. O homem que construiu a casa sobre a areia, ele é tido como um homem tolo, insensato, né? E o homem que construiu a casa sobre a rocha é como um homem sábio. E a tempestade e as enchentes, o vendaval, ele vem para os dois. A questão não é se a tempestade vai vir, é quando ela vai vir. Porque uma hora ela chega, para mim ou para você, para o bom ou para o mal, para todos vem, mas aquele que está alicerçado na rocha, a rocha é Cristo, e Cristo é a palavra. Se eu estou nele, eu permaneço de pé. Se eu estou nele, eu consigo resistir o dia mau. Terceiro equívoco de Judas se eu tivesse mais dinheiro, eu seria um discípulo melhor. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria o bem. Se eu tivesse mais dinheiro, meu ministério era outro. Se eu tivesse mais dinheiro, engano, mentira. Ele estava pensando nele.
porque lá em João 12 conta a história de que Jesus estava 7 dias antes da Páscoa. Jesus chegou a Betânia, onde viveu Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos, e ali foi oferecido um jantar em honra a Jesus. Marta serviu, e Maria pegou 1 litro de nardo puro, um perfume caro, era muito caro, e derramou aos pés de Jesus, e enxugou os pés com os seus cabelos. Ali, o cabelo é a glória da mulher. Naquela atitude, Maria derramou o nardo, mas não só o nardo, ela derramou a sua glória aos pés de Jesus. Porque ali Jesus era o centro, era tudo em honra dele. Mas aí todos os discípulos olharam e falaram: caramba, essa mulher é doida, isso custa muito dinheiro. E aí Judas fala: nossa, que desperdício. É muito desperdício. Para que isso tudo? Todos os discípulos estavam alarmados com aquela atitude de adoração daquela mulher. Mas Judas não conseguiu entender por que alguém gastaria tanto dinheiro com Jesus. Tem muitos Judas assim hoje dentro da casa de Deus. Para que tanto dinheiro para isso? Na hora da oferta, muitos Judas se revela. Na hora de fazer o bem, muitos Judas se revelam. Porque ele tem uma falsa preocupação com o pobre. O Judas quer administrar o dinheiro da maneira que ele acha que tem que ser administrado. E aí ele começa a criticar e falar mal. Se você se acha crítico, o Judas ele era crítico com o dinheiro. Se você acha que o dinheiro investido no reino é um dinheiro desperdiçado, se você acha difícil ofertar de maneira sacrificial para Deus, se você acha difícil dar a parte justa e o seu dízimo da sua renda, algumas pessoas estão sobre o espírito de Judas. Vivemos em um mundo onde o egoísmo e a cobiça correm desenfreados. E nós precisamos nos certificar de que eu não vou cair nesse engano de Judas. Posso ouvir um amém da igreja? Não se espante, não se escandalize, é a palavra que diz isso. Sabe por quê? Nunca há desperdício quando é para o mestre. Eu vou repetir. Nunca é desperdício quando é para Ele. Quando é para o reino. Meu Deus, meu Deus. Quarto equívoco, eu já vou terminar. É o certamente eu não. Quando se deu isso? Alguma vez você já conheceu gente que não reconhece seus erros? Ele acha que ele não faz nada de errado, só os outros erram. Nunca admite algo de errado que ele faz. Eu acredito que Judas também era assim. Judas cometeu suicídio devido à culpa não resolvida e um padrão de falta de arrependimento verdadeiro na sua vida. Judas foi salvo? Não. Judas acreditava em Jesus? Sim. Ele andou com Jesus e se perdeu no final da história. Porque ele andou com Jesus, mas não conhecia Jesus. Porque Pedro também negou Jesus. Pedro fez a mesma coisa que Judas fez. Só que Pedro conhecia o amor. A palavra tinha entrado em Pedro e ele, em vez de pegar a culpa e ir para a forca, ele pegou a culpa e se arrependeu. E Judas teve muitas oportunidades de se arrepender, mas por não conhecer o amor verdadeiro de Jesus, ele foi
e ficou escravo da culpa e do remorso e se enforcou. E a palavra diz em Mateus 26, versos 24 a 25, o Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas será traído, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, seria melhor para ele que não tivesse nascido. Então Judas, aquele que o traíra, disse, certamente não eu. Jesus estava com os seus discípulos e disse, olha só, alguém daqui vai me trair. E isso tem que acontecer. Mas ai daquele que me trair. A Judas responde, certamente não sou eu. Está na Bíblia essa parada, gente. Ele disse, certamente não sou eu, estou fora, sou eu não, estamos juntos, Jesus. Qual é? É nós, ó. Together total. Estou contigo. É ruim. Mas o coração dele já estava inclinado, meu irmão. Você já pensou? Se Jesus estivesse aqui em carne hoje e falava aqui com a gente, ó, legal essa reunião, mas um de vocês aqui vai me trair. Ia ter nego pipocando. É ruim, isso eu não. Acho que é tu, hein, Marquinhos? E a gente é assim, a gente diz que não é a gente quer arrumar logo o culpado. Eu acho aquele cara ali que está meio esquisito, ele. Eu acho aquele cara ali que está com a tatuagem meio esquisita. Eu acho aquela mulher ali. Eu acho que a gente está assim, a gente só não consegue olhar para a gente. Querido, você tinha que estar aqui para ouvir. Você tinha que estar aqui para ouvir. Ou então você está pensando, eu tenho certeza que essa palavra não é para mim. Pastor, é uma boa palavra. Nossa, que palavra. Mas fulano perdeu. Fulano não está aqui. Quem eu quisesse que eu vi, que tivesse ouvido essa palavra, não está aqui hoje. Por que essa pessoa não veio hoje? Certamente eu não preciso dessa palavra. Certamente essa palavra não é para mim. A Bíblia fala em Provérbios 28 o seguinte, o que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e renuncia encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, mas aquele que endurece o seu coração cai em angústia. Olha, eu vou repetir isso, que é forte essa parada. O que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e renuncia, encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que sempre teme ao Senhor, mas aquele que endurece o seu coração, cai em angústia. Um endurecimento do coração leva a outro, querido. O pecado fica mais fácil de se comprometer cada vez que você o comete. Você vai cometendo e vai se comprometendo com ele. Quando o pecado começa a fazer parte da sua vida, e o pecado não mais te incomoda mais, teu coração vai se endurecendo. Quando você esconde o pecado, quando o pecado passa a ser o teu parceiro de caminhada, sabe? Recusar a voz do Espírito Santo pode abrir a porta para que Satanás entre no teu coração. Lucas 22, 3 e 4 vai dizer, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e discutiu com eles como poderia trair Jesus. Cara, que parada séria é essa? Satanás entrou no coração de um discípulo. Você precisa conservar a tua vida. A casa precisa estar limpa sempre. Por isso que você não pode guardar rancor, mágoa, porque tudo que o diabo precisa na tua vida é de um ponto de apoio. Se ele consegue esse ponto de apoio, é um buraquinho que seja, é uma brechazinha, sabe aquele buraquinho na calça, que você não dá nada por aquilo, daqui a pouco, era pequenininho ontem, hoje está um pouquinho maior. Assim é o pecado. Assim o pecado faz na nossa vida. Se eu não fechar a brecha, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, daqui a pouco o rasgo é grande.
A refeição estava sendo servida. O diabo já tinha levado Judas a trair Jesus. Imagina comigo, você sentado na mesa com o mestre. Sentado na última ceia. Era a última, gente, era a última refeição deles com Jesus. 3 anos e meio comendo junto, viajando junto, vivendo experiências tremendas juntos. E ali Jesus estava, hoje é a nossa última refeição. Todo mundo sentado à mesa. E Judas ali. O interessante é que Jesus poderia ter falado assim: tu não vai tomar ceia não, hein? Aí Judas, tu está fora da ceia. Todos serviram. Jesus não negocia nem para Judas. Isso dá um caldo. E muita gente faz a mesma coisa hoje. Ele senta na mesa com Jesus, ele senta na igreja, ele frequenta ministérios, ele faz parte do ministério, louvor, dança, criança, ação social, é envolvido com um monte de coisa, administração, tudo. Ele está sentado com Jesus, mas o coração está fechado para Jesus. Tem gente sentada na igreja, já sabendo o pecado que vai cometer amanhã. Eu estou sentado na igreja hoje, mas amanhã eu vou continuar adulterando aquela nota fiscal que eu sempre adultero. Estou sentado na igreja hoje, mas amanhã eu tenho encontro com a minha amante, que está marcado já, e eu já tenho isso há 2 anos, eu não vou largar. Eu estou sentado na igreja hoje, eu estou recebendo a palavra, mas amanhã eu vou... É assim que Judas age. Estou sentado na igreja hoje, mas amanhã eu vou continuar mentindo. Estou sentado na igreja hoje, mas amanhã eu vou continuar aquele meu pecadinho de estimação, porque eu não posso descer o meu patamar, eu não posso descer o meu nível. Então eu tenho que importa você agradar a Deus ou ao homem? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia fala isso. Agora, o arrependimento é a chave. Atos 3, 19 e 20 vai dizer: arrependam-se, pois, e voltai para Deus, para que os vossos pecados sejam exterminados, para que venham do Senhor tempos de refrigério. Quem precisa de tempo de refrigério aqui?